paz do Senhor. Saudação de paz. A paz do Senhor. Irmãos, eu quero ler aqui uma palavra do livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12, amém? Que diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Amém? A pergunta é essa. Está aqui o nosso irmão, pode se apresentar, o presbítero. Sou Josiel, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Amém. Está aqui o pastor Petrúcio. Pastor Batista. Estou eu aqui da Assembleia de Deus, Missão Apostólica, o Belém, né? Irmãos, nós lemos aqui que Deus ele chama, faz um convite às pessoas ao verdadeiro arrependimento. O senhor acha, né? Os senhores acham que verdadeiramente as igrejas estão pregando arrependimento, ou a maioria estão investindo em show gospel, né? Estão investindo mais em destacar, né? Destacar cantores, pregadores, né? E o evangelismo tem sido um pouco investido. O que é que você entende por conversão? Pode falar, meu irmão, pode falar. O que está falando aí? Por conversão, por se humilhar na presença de Deus. Mais para perto, cinegrafista. Veja bem, na minha visão, eu vejo que a nossa igreja hoje ela está esquecendo, está deixando de lado um ídolo que Jesus deixou para todos nós, e pregar o evangelho da criatura. E isso aí muitas das vezes, e hoje as igrejas estão deixando de lado, mas o objetivo é esse, é sempre buscar as almas, sempre buscar que as pessoas venham se arrepender, mas realmente algumas coisas têm aumentado no nosso meio, e para que, não sei se é para que venha chamar a atenção das pessoas, mas o nosso objetivo como cristão é buscar as almas lá no mundo, né? Mas porém algumas coisas têm tirado o foco dessa visão. É como o presbítero Diel está dizendo, né? A gente tem esquecido do caminho, né? Então, a questão gospel, né? Os shows, os pregadores famosos, esquece daqueles que estão do dia a dia com a gente ali, né? Então a gente precisa anunciar esse evangelho vivo, que é o evangelho de salvação, não é o evangelho para ficar rico. Vocês sabiam que o termo gospel é usado nos Estados Unidos para se falar, o termo original lá, gospel é folclore? E folclore pra gente aqui é algo, né, até no sentido meio pejorativo. Nós vemos, irmãos, que por causa dos escândalos, porque nós temos visto hoje a preocupação com a ornamentação, a gente tem visto a preocupação em atrair pessoas, não com a razão sincera, porque como o Senhor está dizendo aqui, rasgando o coração e não as vestes. Tirando, eu acho que a gente não precisa imitar o mundo para ganhar o mundo para Jesus. As pessoas estão deixando de dar Cristo como exemplo e hoje estão apresentando verdadeiramente igrejas como se fossem boates, né? Espetáculos cinematográficos, e não é evangelho. Hoje a pessoa, eu não sei no tempo daqui, para presbítero, para mim é um pastor. Eu não sei, mas eu creio que no tempo dele, no meu tempo, no tempo de pastor Petrúcio, a gente ia buscar o Senhor porque a gente tinha dúvida a respeito, quando eu morrer, eu vou para onde? Não era assim? A igreja pregava, dizia, olha, vamos orar, meu irmão, para na volta de Jesus a gente não ficar, para que a gente seja arrebatado, para que a gente venha ter um encontro com Deus. Você acha que Deus se agrada desse trabalho que está sendo feito por aí, esse trabalho mundano? A gente conversava, eu e Diel, na minha casa, a gente falava sobre isso. O que as igrejas perderam o foco? A oração, a intercessão, a busca, a leitura da palavra. A gente perdeu esse foco. Eu não estou dizendo das igrejas pentecostais, estou dizendo da igreja cristã. A igreja cristã perdeu o foco de anunciar o evangelho, de orar. E eu falava isso com o pastor de Pernambuco esses dias também. A gente perdeu o foco de orar, de ir para a vigília, de fazer clamor. A gente perdeu esse foco. Então a gente precisa voltar às raízes que temos da oração. Senão a gente não caminha. Olha, a Bíblia diz
versículo de número 7 em diante, diz assim, ó, das versículo 6 em diante. Ele diz, eu vou do 5, não, eu vou do 5 não, eu vou do 4, que é melhor ainda, olha só. 4, versículo 1 em diante, diz assim, Tiago, capítulo 4, né, versículo 1 em diante, diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pediste mal, para guardar em vossos deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabem vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentais e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, ele vos exaltará. Que aqui, o senhor acha que está faltando essa parte da gente se humilhar mais na presença de Deus? O que é que o senhor acha? Como a Bíblia diz, né, que o Evangelho ele é um Evangelho simples, né? E ele é de ser simples, mas ele é poderoso. Então o Evangelho, quando ele entra na vida do ser humano, ele transforma. E o que a gente vê hoje é que pessoas estão entrando no Evangelho e a gente não vê nenhuma transformação. Muito bem. O Evangelho, ele quando entra na nossa vida, ele entra com o intuito de transformar. Né? Aquele velho homem, ele foi esquecido, o nosso pecado foi lançado lá no mar do esquecimento e nós se tornamos uma pessoa, nova criatura. E hoje, com a geração que hoje estamos vendo nas igrejas, são pessoas desse jeito, que o Evangelho entrou, mas não houve uma transformação. Não há frutos, não há frutos. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Eu vou dar leitinho, né? Porque se der comida sólida, ele vai. E a gente tem uma geração muito fraca do Evangelho. Exato. Uma geração fraca. Mas se nós continuarmos a dar o leitinho, quando na vinda de Jesus esse povo sobe? Não. Mas a gente vai dar o leitinho e engrossar o caldo. Se não engrossar engrossar o caldo, se não der palavra, escola bíblica, oração, estudo da palavra, o Evangelho não cresce. Não adianta a gente dizer que tem 50 milhões de evangélicos no Brasil. Que tipo de evangelho que nós temos? Exato, Que tipo de evangelho? E essa onda judaizante dentro da igreja? É um outro problema. Que pá, É outro problema. o talit, é arca. Olha, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, diz assim, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. O verbo aqui, fascinar, é enfeitiçar. Quem mudou a sã doutrina? Aí ele diz aqui, só quisera saber isto de vós, recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha, sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazeres. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, se nós praticamos, voltamos a chegar e usar talit, a trazer a arca, nós não estamos vivendo a maldição da lei, irmão? Nós não estamos crucificando Cristo novamente? Será que isso é uma da razão da igreja estar sem força, a igreja está perdendo o poder?
Perdendo autoridade. Algo muito bem, deixando de frutificar. É. E essa obra tem atrapalhado os crentes verdadeiros de pregar a palavra? Isso, porque às vezes a gente tem tanta judaizantes, trazendo para cá os judaizantes, além disso... Paz de Cristo, meu irmão, paz do a Senhor, gente meu irmão. além disso, a gente tem trabalhado com prosperidade. Então, ou a gente trabalha com o evangelho puro de Atos, do livro de Atos, que é o evangelho puro, que é o evangelho que trabalha Cristo Jesus, libertação, cura e salvação, principalmente a salvação. Quem no Senhor Jesus será salvo em tua casa. O objetivo do evangelho é salvar as pessoas. O senhor foi muito generoso. A gente não tem trabalhado com prosperidade, não, irmão. A gente tem trabalhado com falsificação. A gente tem botado pessoas para estar passando por vale de sal, por pegar rosa, por estar gritando no monte, por estar se esgoelando, dando o seu tudo, trocando por envelope, usando versículos do Velho Testamento para retirar dinheiro, quando se esquece que a maior prosperidade, pelo menos para mim, eu creio que para os irmãos, a maior prosperidade que a gente tem é Cristo na nossa vida. A maior prosperidade, eu aprendi assim, que a maior prosperidade é saber que eu vou partir, vou andar em ruas de ouro, meu irmão. Né? Que a nossa riqueza não é aqui, é no céu. E o que é que o senhor acha dessa busca, dessa prosperidade? Aí que estão prometendo chave de carro, casa. O senhor vê que nesses lugares, quanto mais tem essa proposta aí, nós vemos crentes mais humildes. O senhor concorda com esse negócio de estar pregando carro, chave? É isso aí que está atrapalhando o evangelho, é isso. Essa doutrina, né, de prosperidade, que é uma doutrina falsa. Para mim é falsa, porque a nossa prosperidade, como o pastor já falou, é Cristo na nossa vida, não é terreno. Mas muitos estão se apegando às coisas terrenas, né? Isso aí faz com que as pessoas acreditem que tem essa prosperidade, e muitos estão indo nesse caminho. E tira o foco, né? Tira o foco. Tira o foco de Jesus. Essa doutrina da prosperidade, ela é antiga. Você sabe onde ela nasceu? Ela nasceu no deserto, quando o diabo foi tentar Jesus e disse assim: tudo isto vos dou a glória desse reino, se prostrado me adorar. Sim. Não é? Verdade, então, verdade. queria que Jesus trocasse a adoração ao Eterno, Da terra. deixasse de buscar o Pai pelas coisas da terra. E tem Terrenos, um coisas monte de falso cristão buscando, por cobiça, a glória da terra. Meu irmão, se você quiser dar a terra, pode ficar com ela. Quando eu for embora até minha casa, eu lhe dou. Mas a meu alvo é o céu. E o seu, meu irmão? Exatamente. E o seu, meu irmão? Nosso foco, nosso alvo é o Senhor Jesus. É o Senhor. Então, o que é que o senhor deixa hoje de mensagem para quem está nos ouvindo? Qual é a mensagem que o senhor quer dar para quem ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador? A minha palavra é aquele versículo que era na Bíblia: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa é a verdadeira palavra para o teu coração que está nos ouvindo nesse momento. E o senhor, meu pastor, suas Eu quero considerações? deixar Jeremias 33:3. Clama a mim e eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não conhece. Falta de conhecimento não nos leva ao céu. Então, quer conhecer Jesus? Clame a Ele, busque na palavra e crê, como o nosso presidente Diel disse. E você, meu irmão, que está dentro de uma instituição religiosa, veja se ela está seguindo este livro. Veja se ela está de acordo com a Bíblia, se ele está pregando para você, entendeu? As verdades bíblicas. Se ele está lhe preparando para que quando você partir dessa vida, você tenha consciência que Deus tem algo melhor para você. Tem um hino antigo que diz assim: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé em Deus, você não perdeu nada. Aceite a Cristo como seu Salvador. Que Deus os Deus abençoe. abençoe.